Caro aluno, vamos dar início à nossa quarta aula do curso de Direito Processual Civil. Como você já me conhece, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso, dada essa aula de hoje, tá certo? Antes da gente começar, vou pedir para você ler o quarto capítulo da apostila antes de dar continuidade à videoaula. É muito importante que vocês tenham primeiro esse contato com o capítulo referido à aula da apostila antes de vocês começarem a assistir a aula, tá certo? Para vocês terem uma introdução, uma apresentação ao conteúdo. Isso faz toda a diferença no momento do seu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos dar início à aula de hoje. Atos processuais. Os atos processuais são essenciais no desenvolvimento dos processos judiciais no âmbito do direito brasileiro. Eles representam as manifestações de vontade das partes, dos advogados, do Ministério Público e do próprio juiz, que tem por finalidade impulsionar o procedimento e alcançar a resolução do litígio de forma justa e equitativa. Vamos discorrer profundamente sobre os atos processuais no contexto brasileiro. Natureza dos atos processuais. Os atos processuais são manifestações de vontade das partes e do próprio juiz no curso do processo judicial. Eles têm por finalidade dar andamento ao procedimento, produzir efeitos jurídicos, influenciar o convencimento do juiz e contribuir para a resolução do litígio. Princípios dos atos processuais. Princípio da publicidade. Os atos processuais devem ser realizados de forma pública, salvo nas hipóteses de segredo de justiça ou quando a lei determinar o contrário. Princípio da oralidade. Prevê que os atos processuais devem ser realizados preferencialmente de forma oral, garantindo maior celeridade e simplicidade no procedimento. Princípio do contraditório e da ampla defesa. As partes devem ser intimadas de todos os atos processuais e ter a oportunidade de se manifestar e contraditar as alegações da parte contrária. Princípio da imparcialidade. O juiz deve manter-se imparcial em relação às partes e aos fatos do processo, garantindo um julgamento justo e equitativo. Tipos de atos processuais. Atos das partes. São aqueles praticados pelas partes, como a propositura da ação, a apresentação de contestação, produção de provas, entre outros. Atos do juiz. São aqueles praticados pelo juiz, como despachos, decisões interlocutórias, sentenças, entre outros. Atos do Ministério Público. São aqueles praticados pelo representante do Ministério Público quando este atua no processo como parte ou fiscal da ordem jurídica. Forma dos atos processuais. Os atos processuais devem ser praticados conforme as regras estabelecidas pela legislação processual, observando-se a forma escrita, oral ou eletrônica, conforme o caso. Eles devem ser redigidos com clareza e objetividade, observando-se os princípios da legalidade, da publicidade e da transparência. Nulidades dos atos processuais. A prática de atos processuais em desacordo com as normas legais pode acarretar a nulidade dos mesmos, invalidando-os e ensejando a sua repetição. As nulidades dos atos processuais podem ser absolutas, quando forem normas de ordem pública, ou relativas, quando prejudicam apenas a parte que as alega. Em suma, os atos processuais desempenham um papel fundamental na condução dos processos judiciais no Brasil, influenciando diretamente o desfecho do litígio e a garantia dos direitos das partes. É imprescindível que sejam praticados de forma regular, observando-se os princípios e as normas estabelecidas pela legislação processual, a fim de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional e a realização da justiça. Conceito e classificação dos atos processuais. Os atos processuais são elementos fundamentais dentro do contexto do direito processual brasileiro, pois representam as manifestações de vontade das partes, do juiz e de outros sujeitos processuais no decorrer de um processo judicial. Eles desempenham um papel essencial na condução do procedimento e na busca pela resolução justa dos conflitos. Vamos explorar profundamente o conceito e a classificação dos atos processuais no âmbito brasileiro. Conceito de atos processuais. Os atos processuais são manifestações de vontade que ocorrem durante o desenvolvimento de um processo judicial. Eles podem ser praticados pelas partes, pelo juiz, pelo Ministério Público ou por outros sujeitos processuais, como peritos e serventuários da Justiça.
Os atos processuais têm por finalidade dar andamento ao procedimento, produzir efeitos jurídicos, influenciar o convencimento do juiz e contribuir para a resolução do litígio. Classificação dos atos processuais. Quanto à iniciativa, atos das partes são aqueles praticados pelas partes envolvidas no processo, como a propositura da ação, a apresentação de contestação, a produção de provas, entre outros. Atos do juiz são aqueles praticados pelo juiz, como despachos, decisões interlocutórias, sentenças, entre outros. Atos do Ministério Público são aqueles praticados pelo representante do Ministério Público quando este atua no processo como parte ou fiscal da ordem jurídica. Quanto à forma, atos orais são praticados verbalmente, como as audiências, as sustentações orais e as manifestações em plenário. Atos escritos são praticados por meio de documentos escritos, como petições, contestações, despachos, sentenças, entre outros. Atos eletrônicos são praticados por meio de sistemas informatizados, como petições eletrônicas, intimações por e-mail e videoconferências. Quanto à finalidade, atos de impulso processual são aqueles que têm por finalidade impulsionar o andamento do processo, como intimações, citações, despachos de mero expediente, entre outros. Atos de produção de provas são aqueles que visam a produção de provas para esclarecimento dos fatos controvertidos, como depoimentos de testemunhas, a realização de perícias, e a juntada de documentos. Perdão, me perdi aqui, desculpem. Atos decisórios são aqueles que resultam em uma decisão judicial, como sentenças, decisões interlocutórias e despachos decisórios. Atos de comunicação são aqueles que têm por finalidade comunicar às partes sobre o andamento do processo, como intimações, notificações e citações. Efeitos dos atos processuais. Os atos processuais podem produzir diversos efeitos jurídicos, como criar, modificar ou extinguir direitos das partes, influenciar o convencimento do juiz, determinar a continuidade ou a extinção do processo, entre outros. Esses efeitos são determinados pela lei e pelo conjunto de normas que regulam o processo judicial. Em resumo, os atos processuais representam as manifestações de vontade das partes e do juiz no decorrer de um processo judicial, desempenhando um papel essencial na condução do procedimento e na busca pela resolução justa dos conflitos. Eles podem ser classificados de diversas formas, de acordo com a iniciativa, a forma e a finalidade, e têm o poder de produzir diversos efeitos jurídicos, influenciando diretamente o desfecho do litígio. Forma dos atos processuais. A forma dos atos processuais é um aspecto fundamental dentro do sistema jurídico brasileiro, pois define como esses atos devem ser realizados, documentados e apresentados no decorrer de um processo judicial. Essa questão é regulada pelo Código de Processo Civil e por outras normas específicas que determinam os procedimentos a serem seguidos pelos participantes do processo. Vamos discorrer... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vamos discorrer profundamente sobre a forma dos atos processuais no âmbito brasileiro. Forma escrita. A forma escrita é uma das formas mais comuns de realização dos atos processuais. Ela envolve a elaboração e a apresentação de documentos escritos, como petições,
contestações, recursos, despachos, sentenças, entre outros. Os documentos escritos devem ser redigidos de forma clara, objetiva e legível, observando-se as regras de linguagem jurídica e a estruturação exigida pela legislação processual. A forma escrita permite que os atos processuais sejam documentados de maneira precisa e que possam ser consultados e analisados pelas partes, pelo juiz e por outros sujeitos processuais. Forma oral. A forma oral é utilizada em determinadas situações durante o processo judicial, especialmente durante as audiências e as sessões de julgamento. Ela envolve a manifestação verbal das partes, dos advogados, do juiz e de outras partes envolvidas no processo, como testemunhas e peritos. A forma oral é adotada em razão da celeridade e da simplicidade que oferece o procedimento, possibilitando uma comunicação direta e imediata entre os participantes do processo. Forma eletrônica. A forma eletrônica é uma modalidade relativamente recente de realização dos atos processuais, que envolve o uso de tecnologias digitais para a prática de atos como petições eletrônicas, intimações por e-mail, videoconferências, entre outros. Ela foi introduzida no sistema judiciário brasileiro com o objetivo de agilizar e simplificar o trâmite processual, reduzindo custos e aumentando a eficiência na prestação jurisdicional. A forma eletrônica exige o cumprimento de requisitos específicos, como a utilização de certificados digitais, a observância de normas de segurança da informação e o respeito aos princípios da autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados. Observações sobre a forma dos atos processuais. A escolha de forma dos atos processuais deve ser feita de acordo com as regras estabelecidas pela legislação processual, levando em consideração as características do processo, as necessidades das partes e as possibilidades oferecidas pelo sistema judiciário. A forma dos atos processuais pode variar de acordo com o tipo de processo, o juízo responsável pelo julgamento, a natureza da causa, entre outros fatores. É importante que os participantes do processo estejam cientes das regras relativas à forma dos atos processuais e que sigam essas regras de forma rigorosa, a fim de evitar a ocorrência de nulidades e garantir a regularidade do procedimento. Resumidamente, a forma dos atos processuais no âmbito brasileiro é uma questão de grande importância, pois define como esses atos devem ser realizados e documentados ao longo do processo judicial. As modalidades de forma escrita, oral e eletrônica oferecem diferentes possibilidades e vantagens, sendo escolhidas de acordo com as necessidades e as características de cada caso. O cumprimento das regras relativas à forma dos atos processuais é essencial para garantir a regularidade e a eficiência do procedimento judicial. Tempo e lugar dos atos processuais. No sistema jurídico brasileiro, o tempo e o lugar dos atos processuais são elementos fundamentais que regulam o momento e o local em que tais atos devem ser praticados ao longo do processo judicial. Esses aspectos são essenciais para garantir a regularidade, a eficiência e a segurança jurídica no desenvolvimento de procedimento. Vamos explorar mais detalhadamente o tema. Tempo dos atos processuais. O tempo dos atos processuais refere-se ao momento em que tais atos devem ser praticados no decorrer do processo. A legislação processual estabelece prazos para a prática de diversos atos, como apresentação de petições, interposição de recursos, manifestação das partes, entre outros. Os prazos processuais podem ser divididos em prazos legais, estabelecidos pela própria lei processual, e prazos judiciais, determinados pelo juiz durante o curso do processo. O não cumprimento dos prazos estabelecidos pode acarretar diversas consequências, como preclusão de direito, perda de oportunidade processual, decretação de revelia, entre outros. Lugar dos atos processuais. O lugar dos atos processuais diz respeito ao local em que tais atos devem ser praticados. A legislação processual estabelece regras específicas sobre o lugar de realização dos atos, levando em consideração diversos critérios, como domicílio das partes, localização dos órgãos judiciários, natureza do ato, entre outros. Em regra, os atos processuais devem ser praticados no foro do juízo, onde tramita o processo. No entanto, há situações em que a lei permite a prática de atos em outros locais, como nos casos de citação, intimação e audiências realizadas fora do juízo de origem. Além disso, com o avanço da tecnologia e a implementação do processo eletrônico,
Muitos atos processuais podem ser praticados de forma remota, por meio de sistemas informatizados, sem a necessidade da presença física das partes ou dos advogados nos órgãos judiciários. Regras específicas. Existem regras específicas para determinados atos processuais, como, por exemplo, a citação, que deve ser realizada pessoalmente ao réu, salvo em casos específicos previstos em lei. Para os atos processuais praticados em cartório, como a juntada de documentos e a expedição de mandados, o lugar é o cartório do juízo onde tramita o processo. Nas audiências, o lugar é o fórum ou o tribunal onde estão sendo realizadas, salvo autorização expressa do juízo para realização em outro local. Princípios orientadores. Os princípios da celeridade, da economia processual, da praticidade norteiam as regras relativas ao tempo e lugar dos atos processuais, visando garantir a eficiência e a agilidade na prestação jurisdicional. O princípio da ampla defesa do contraditório também deve ser observado, assegurando que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos prazos e locais determinados pela lei. Em síntese, o tempo e o lugar dos atos processuais são aspectos cruciais do desenvolvimento do processo judicial no Brasil, sendo regulados por normas específicas que buscam garantir a regularidade, a eficiência e a segurança jurídica no procedimento. O cumprimento dos prazos estabelecidos e a observância das regras sobre o local de realização dos atos são essenciais para o bom andamento do processo e para a garantia dos direitos das partes. Caro aluno, para a aula de hoje, esse é o conteúdo que separei para que nós dessemos na continuidade ao nosso curso por meio da quarta aula. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!